Nesse vídeo eu vou te dizer qual seria a melhor oportunidade agora no setor petrolífero, se Petrobras, PetroRio, PetroRecôncavo ou Brava Energia. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E esse é um ano de queda nas ações das petrolíferas brasileiras. Isso decorre do fato de ser um ano de câmbio em queda, dólar em queda, e também o petróleo. E aí, nesse cenário de queda, é nas quedas que a gente tem que olhar para empresas de commodities, surge a dúvida: qual dessas quatro? É sobre isso que a gente vai tratar agora. E aqui está o petróleo, o Brent. Subiu hoje, sustentando uma leve alta da Petrobras, mas detalhe, está em US$ 70 o barril. E essa região dos 60 até os 70 está um tanto quanto segurando o petróleo, tanto para cima quanto para baixo. Chega nos 70, cai. Chega nos 60, sobe. Virou um caixote. E a commodity é bastante volátil, altamente dependente da demanda e da oferta. Mas o tema aqui não é para tratar disso. É para a gente falar das petrolíferas de bolsa. Petrobras, PetroRio, PetroRecôncavo e a Brava Energia. E você vai notar que todas elas estão com índice preço-lucro baixo. Brava abaixo de 6, PetroRecôncavo também abaixo de 6, PetroRio 3 e Petrobras também abaixo de 6. Mas é evidente que não é só simplesmente, o PL está mais baixo, vou comprar. Até porque eu já falei que a lógica do PL com empresas de commodities, ela é diferenciada. Já falei sobre isso em outro vídeo. Só que a queda é comum em todas elas. Queda, PetroRio queda, PetroRecôncavo queda, Brava Energia também. De um lado você tem a Brava, que não paga nada de dividendo, assim como a PetroRio. E do outro você tem a PetroRecôncavo, pagando altos dividendos, assim como a Petrobras. Tanto assim que há quem diga que a PetroRecôncavo seria uma mini Petrobras. Calma, exagero. Não caia nesse exagero. O pessoal falava Nova Magalu, Mini VEG, bobagem isso aí. Não existe isso aí. Cada empresa é única. Até por isso que a gente precisa ter cuidado ao comparar múltiplos entre empresas. Porque como que eu simplesmente comparo o índice preço-lucro de duas empresas quando uma é melhor do que a outra? Ela precisa ser mais cara. Então não dá para fazer simplesmente isso, tá? De todo modo, vamos entender o que está acontecendo mais ou menos aqui com essas empresas. Eu te digo o seguinte: os dois principais indicadores desse setor são retorno sobre o capital investido e custo de extração, ou lifting cost. Isso é muito importante, porque a gente está falando de commodity, petróleo. Logo, é um jogo em que o preço é igualitário. O que muda então? As margens. Mas como que eu tenho margem maior do que a outra, além de uma capacidade produtiva maior? Mas principalmente a margem. Eu tenho a margem maior se meu custo de extração é menor, se meu custo de extrair mais petróleo é menor do que uma concorrente. Então vamos dar uma olhada nisso. Começando aqui com Petrobras. Custo de extração em dólares por barril, quase 6. Quase 6. Até caiu, né, em relação ao segundo trimestre de 2024 e ao primeiro trimestre de 2025. É um custo de extração baixo, muito baixo. Aí aqui tem o lifting cost com o afretamento, mas aqui o puro $6, 6 doletinhas. Logo, obviamente, a margem líquida da Petrobras vai ser a maior. Claro, aqui a gente não está falando exatamente da margem líquida, né? Porque aqui é só o custo de extração, a margem bruta vai ser maior. A margem líquida vai depender da eficiência da empresa, mas isso aqui é uma grande vantagem, uma grande vantagem. E a PetroRio? A PetroRio, $13. É bem mais, né? E olha a trajetória do lifting cost da PetroRio. Saiu aqui de quase $24, declinou para o fundão aqui de 7 e subiu novamente. Então, foi nesse movimento aqui que a PetroRio gerou muito valor para o acionista, sendo um dos maiores retornos aí dos últimos anos, 15.000% em 10 anos. Então, isso é muito importante, a eficiência da empresa nesse setor. E a PetroRecôncavo, no caso, 13,88, muito em linha com a PetroRio hoje em dia, muito próximo, com bastante estabilidade. Só que detalhe, o lifting cost da PetroRio subiu consideravelmente em virtude da nova aquisição da empresa, Campo de Peregrino. Então, assim, antes estava aqui embaixo, aí fez essa aquisição, disparou. E aí ficou em linha com a PetroRecôncavo. Então, o normal da PetroRio é ter um custo de extração mais baixo que PetroRecôncavo e a Brava Energia também. Brava Energia, $15. É a pior de todas, Brava Energia, hoje em dia. E a Brava Energia tem uma dívida considerável, que supera 3 vezes EBITDA, ao passo que a PetroRecôncavo tem uma dívida inferior a 1 ano de EBITDA. Está bem confortável do ponto de vista financeiro. PetroRio, 1,8 vezes EBITDA. E a Petrobras fechou aí o trimestre a 1,53. Então hoje você tem a Brava Energia, que é a que tem o maior custo de extração e maior endividamento. Depois
você tem a PetroRecôncavo, que está com uma dívida bem controlada e um custo de extração em linha com a PetroRio, só que a PetroRio, o normal dela é ter um custo de extração menor do que esse. Bem menor do que esse. E a dívida também não preocupa. E aí temos a Petrobras, que tem uma dívida também que não preocupa no momento e que tem o melhor custo de extração de todos. E a rentabilidade? Falta a gente olhar isso também. Olha, quando a gente fala de rentabilidade, vamos começar aqui pela Petrobras. Aqui é só a parte de exploração e produção do petróleo. Você vai notar o seguinte, que o retorno sobre o capital empregado no trimestre em queda, está caindo, foi de 9,2%. Se eu multiplicar por 3, 9 vezes 3, a gente está falando de um retorno sobre o capital empregado de 27%. É muito alto. Petrobras ultrapassa 30% em momentos de alta do petróleo, ainda mais quando estava vigente a política de paridade internacional, em que a Petrobras não fica segurando o reajustamento de preço. Sendo assim, essa atividade aqui da Petrobras é extremamente rentável. Por outro lado, o retorno sobre o capital empregado total acaba sendo comprometido por uma atividade nada rentável. Está aqui embaixo, que é o Refino. O Refino entregou um ROCE de apenas 0,7, ridículo, beirando prejuízo. Não existe aqui nessa atividade o que a gente chama no mercado financeiro de valor econômico adicionado. Não existe. Então essa é uma atividade ruim para a Petrobras e, consequentemente, para o acionista. Em virtude disso, o retorno total da empresa foi de apenas 6%, anualizado 18%, mas poderia ser de 27%. Consegue notar isso? Como a perda de foco no negócio principal prejudica a eficiência da empresa? Beleza. Então a gente já viu aqui que o retorno é alto quando focado na atividade principal. O problema é que a empresa está aumentando investimentos na área de refino e o custo do refino não para de subir. Saiu de R$ 13 o barril para quase 17. Por isso está comprometendo a rentabilidade da companhia. E aí, se isso aqui vier a dar prejuízo, você vai apertar ainda mais o ROS total da empresa. Talvez fique em 15%, em linha com a Selic. Esse é o problema da diversificação forçada nos negócios. E aqui tem viés político, muito viés político. Tanto assim que a empresa, no passado, desinvestiu de distribuição de combustíveis e distribuição de gás. Só que ela, gás de cozinha, ela está querendo voltar nisso aqui. Soltou esse comunicado ao mercado do dia 7 de agosto falando que ia voltar uma atividade de margens baixas, o que iria comprometer ainda mais. E vamos lá, a empresa tem CAPEX alto quando liberar a margem equatorial para exploração. Então está faltando disciplina financeira no momento importantíssimo, que é um petróleo em baixa, fraco e custo aí aumentando. Então você tem um problema de gestão na Petrobras. Não que o pessoal não é qualificado lá, é qualificado. O problema é o viés político e social, que faz com que a Petrobras perca a sua rentabilidade. Tá vendo o problema que a gente tem hoje na Petrobras? E aí você compromete a rentabilidade e eficiência. Já nas outras petrolíferas, por mais que elas não tenham um custo de extração tão baixo, você não tem esse imperativo político que atrapalha o foco. E aí a gente tem que fazer um comparativo. E aí, com a PetroRio, a gente tem uma empresa que hoje deve gerar algo em torno de 3 a 3,4 bi de lucro. Ela tem aí um patrimônio líquido de 26 bi, de tal modo que você vai ter um ROI aí entre 13 a 15%, ainda abaixo da Petrobras, nesse momento. Mesma situação com a PetroRecôncavo, você vai esperar um ROI aí próximo de 15. Em Brava Energia, ano passado deu prejuízo, então os resultados são inconsistentes. Então você pode esperar um ROI ainda menor, entre 12, algo do tipo. Então, o que acontece? A princípio, eu já excluiria entre as opções para investimento a Brava Energia. Por quê? A mais endividada, a menos rentável, a que gasta mais com custo de extração. Então já excluímos. Beleza. E aí a gente vê que PetroRecôncavo hoje muito próximo da PetroRio. Mas por que eu não utilizo essa? Porque esse alto dividendo, esse elevadíssimo payout, a empresa está distribuindo praticamente tudo em dividendo, mostra pra gente o seguinte, que a empresa não tem para onde alocar bem esse dinheiro. A gestão não sabe o que fazer com esse dinheiro. E tá devolvendo para o acionista, tá certo. Então para quem quer dividendo uma empresa menor e não quer a Petrobras, essa empresa faz sentido, faz sentido. Por outro lado, eu quero crescimento nesse setor, particularmente falando, em um pedaço da minha carteira. E olhando para o histórico de alocação de capital da PetroRio, que conseguiu aí retornos consistentes acima de 20% ao ano, eu acabo deixando de lado a PetroRecôncavo, só focado na distribuição de dividendos hoje, e prefiro a PetroRio. Isso é um sinal de que a gestão da PetroRio é mais inteligente, como foi no passado, ou pode haver também excesso de confiança. Esse é um risco que existe. Até porque a recente aquisição do Campo Peregrino, cadê? Ela aqui. Ele foi interditado temporariamente pela ANP e isso gerou volatilidade nas ações. Ainda assim, uma questão temporária, não é de grande preocupação. Sendo assim, olhando para o histórico de aquisições, de boa alocação de capital
e o fato de que a empresa retém muito mais lucro, o que implica potencial de crescimento do lucro por ação maior do que o da PetroRecôncavo, eu tiro da lista a PetroRecôncavo, mas entendo quem prefere ela ao invés da PetroRio. Agora, entre PetroRio e Petrobras, fica muito difícil, bem difícil. Dá para ter as duas? Dá. Uma focada em crescimento e outra em dividendo. Até por isso que a PetroRecôncavo não faria sentido para mim, porque eu posso ter a Petrobras como dividendo, que é melhor, apesar do problema de gestão estatal. Sendo assim, eu não tenho dúvida que essa dupla PetroRio e Petrobras são as melhores da Bolsa Brasileira nesse setor. E a Petrobras é a melhor em termos de negócio, de empresa, mas é a pior em termos de gestão, por conta do risco político se acentuando hoje. E está se acentuando, querendo tirar foco, gastando com refino, sabe, essa coisa? Fluxo de caixa livre diminuindo, CAPEX indo para refino. E a gente não sabe para onde isso vai. Talvez a empresa comece a ter ROI abaixo de PetroRio se continuar dessa forma. Por hora está acima, mas até quando? Então o risco está se intensificando. Ainda assim, é a melhor empresa desse setor. É melhor que as demais. E aqui produz muito mais. Só que, em termos de dobra de capacidade produtiva, a PetroRio consegue se movimentar mais, porque ela é menor. E aí, resolvendo o problema do campo de Peregrino, eu vejo o papel aí tendo um bom potencial, já que com ele a empresa vai produzir aí pelo menos 200 mil barris por dia. A Brava Energia não está muito longe disso, depois vem a PetroRecôncavo, mas ainda assim a liderança está com PetroRio, em termos de produção, e Petrobras nem se fala. Então, se você me dissesse o seguinte, Luan, se não tivesse esse risco político, esse desvio de foco, você ficaria só com Petrobras? Sim, porque daí olha a rentabilidade desse negócio, cara. Sensacional. Mas você não pode ignorar a gestão. O qualitativo da gestão é muito importante. Governança é muito importante. O Buffett, no passado, antes de investir na Coca-Cola, ele só não investiu antes do que quando ele realmente foi investir, porque ele estava vendo a gestão fazer cagada. Ao invés de focar na Coca-Cola, estavam diversificando até em vinho, cara. E aí um ROI que hoje é próximo de 30%, tava lá em 17%. Tá vendo o problema disso? A Petrobras você consegue arrumar a casa, só trocar a gestão. E como você tem a questão de eleições e muda tudo, então dá para aceitar, mas é difícil. E aí a PetroRio não sofre desse problema. E aí sobre a minha carteira, eu abro ela para os membros da comunidade Formação Bira Invest. Recentemente fiz um movimento envolvendo Petrobras e PetroRio, postei aqui em vídeos semanais, que são os vídeos que vão para os membros do YouTube, só que na comunidade você tem relatório de análise. Publiquei de Multiplan, Itaú, Vivara, Caixa Seguridade, VEG e outros virão. E são relatórios objetivos, vão direto ao ponto. Não fica aquela enrolação toda que você já conhece. Sem falar o meu curso, Formação Bira Invest, está aqui dentro. Um curso completo que vai te ensinar a investir em ações, fundos imobiliários, exterior, criptomoedas, renda fixa, completo. E aqui em comunidade, eu trago os meus insights, eu respondo todas as perguntas dos membros, atendo às sugestões dos membros e sou eu que faço as respostas. E sou sincero, franco, o pessoal sabe. O que eu falo, eu faço. E sem minhas palavras. Respondo o que precisa ser respondido. Não terceirizo, é um relacionamento comigo nessa comunidade. Então conheça todos os benefícios no link da descrição e no primeiro comentário fixado. É uma assinatura que cabe no seu bolso que você pode cancelar a qualquer momento. Agora, se você só estiver interessado nos vídeos exclusivos, torne-se membro do canal clicando aqui no YouTube. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você onde eu te ensino a como calcular o valor justo de ações e fundos imobiliários.